A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Meus queridos, sem demora aqui, Evangelho segundo João, capítulo 10, no versículo 22 em diante. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar em dúvida? Diga-nos com franqueza, você não é o Messias? Pergunta o povo a Jesus. E Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, disse o Senhor Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Palavra do Senhor. Meus queridos, da parte de Deus, o que eu quero trazer para a tua vida no dia de hoje? Versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Meus queridos, esse texto maravilhoso da palavra de Deus mostra, de um lado, o povo, perguntando para Jesus, aqueles fariseus, pessoas que duvidavam do Senhor, ou que não o seguiam, ou que nem estavam, na verdade, duvidando dele ali, de ser o Messias, porque o Senhor dizia que ele realmente era o Messias, ele é o Messias. Mas naquele tempo, o povo duvidava, o povo estava preso na lei de Moisés. Não estava preparado para ouvir Deus, estava preparado para ouvir ali os fariseus, os escribas ali, os doutores da lei. Mas o povo ficava indagando a Cristo, dizendo que se você é o Messias, nos responda. Mas Jesus, muito sabiamente, com a clareza, a sabedoria do céu, ele fala assim: olha, as minhas ovelhas me escutam, eu as conheço. Sabe, trazendo para a nossa realidade de hoje, como nós que dizemos ser cristãos, que dizemos amar a Cristo, que dizemos seguir a Deus, adorar ao Senhor, podemos ter uma vida plena sem ouvir a voz daquele que nos projetou. Na verdade, meu querido, a palavra de Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai como Criador, o Filho como Salvador, que é Jesus, e o Espírito Santo como Consolador, cada um na sua função, mas ligados em espírito. Como nós poderíamos andar nessa terra dizendo ser cristãos sem ouvir a voz de Deus? Não é verdade? Como nós imaginamos ouvir Deus sem estar próximo dele? Na verdade, meus queridos, ouvir a Deus requer relacionamento, Você mesmo, Como você pode conhecer alguém, algum parente, algum filho, a sua mãe, se você não tem relacionamento com ela? Como você pode entender uma pessoa e saber o que ela pensa sem você ter relacionamento com ela? Não é verdade? Você sabe
Muitas das vezes você tem tanto relacionamento, só de bater o olho na vida da pessoa, você já vê que ela está com algo diferente. Você, com o tempo, né, o pai, né, quando a criancinha nasce, né, os pais ali, né, logo depois de um determinado tempo, só de ouvir o choro da criança, de tanto relacionamento que tem com aquela criança, sabe se ela está com dor, sabe se ela está com fome, sabe se ela tem se é manha de dormir, né? Só pelo simples sussurro ali do choro de uma criança, os pais já identificam o problema da criança, não é verdade? Porque é por causa do relacionamento. Como que eu quero conhecer Deus se eu só vou na igreja uma vez por semana, nunca li a palavra dele, ou nunca dobrei o meu joelho e busquei a presença dele na minha vida? Não é verdade? Você já que se perguntou nisso? Então, o que eu quero trazer da parte de Deus para você, que é o que o Senhor Jesus fala aqui, né? Quando ele diz assim, que as minhas ovelhas escutam a minha voz, porque as ovelhas tinham relacionamento com ele. Ele é o bom pastor, né? E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, não é verdade? Rebanhos, né? Você às vezes assiste alguns vídeos aí pela internet, né? Onde o pastor, só de falar um sinal lá com a boca lá, fazer um sussurro com a boca lá, as cabras vêm aonde ele está, o gado vem aonde ele está, não é verdade? Porque eles sabem quem pode os tratar, né? O pastor é isso, né? Aquele que está pastoreando um rebanho, ele dá comida e cuida do seu rebanho, e Jesus é o bom pastor. Só que nós precisamos primeiro ter intimidade com ele, como verdadeiros filhos e servos do Senhor. Como eu posso ouvir a voz de Deus se eu não tenho nenhum relacionamento com ele, não é verdade? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Uma outra coisa, que para nós ouvirmos a voz de Deus, mas César, como que eu vou ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é como um sussurro leve, tranquilo e sereno, né? Ele faz nos ouvir, né, quando é necessário. Notem que muitas das vezes você imagina que é uma sorte ou uma coincidência, você pode colocar o nome que você quiser, né? Você ouve a voz de Deus, às vezes através de um hino. Falou, nossa, eu estava pensando isso ontem, né? Estava orando a Deus sobre isso, e a resposta vem às vezes dentro de um hino. A resposta de Deus vem muitas das vezes através de um amigo, né? Que às vezes você estava pensando, estava preocupado numa determinada situação, e às vezes você recebe uma visita, um amigo vem e fala uma palavra para a tua vida, confirmando aquilo que você estava pedindo a Deus, não é verdade? Então, sabe, meu querido, o que nós temos que fazer é termos um bom relacionamento com Deus, para estar atentos e ouvidos abertos à voz do Senhor. Então, não vai ser muitas das vezes da maneira que a gente pensa que vai chegar, mas a gente tem que ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que o apóstolo João tinha tanta intimidade com o Senhor Jesus, que muitas das vezes ele debruçava a sua cabeça no peito do Senhor, de tanta intimidade que ele tinha com ele, de ouvir a voz de Deus. Sabe, meu querido, o que eu quero dizer para você, né, que Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco de uma vez tão maravilhosa, que nós precisamos simplesmente ficar atentos à sua voz. Nós precisamos ficar atentos à voz que vem da parte do Senhor. Você está entendendo? Então, o que eu quero trazer para você é que você tenha relacionamento com Deus. Mas relacionamento com Deus. Nós não podemos ser religiosos. Nós não podemos, ser meros frequentadores de igreja, não. Nós temos realmente que ir para a igreja e ouvir a voz de Deus. Mas primeiro nós precisamos buscar a presença de Deus dentro do nosso quarto, dentro do nosso íntimo. Falou, Senhor, fala comigo, eu quero meditar dentro da sua palavra, como Ele está fazendo aqui conosco hoje.
Aqui ele está nos dizendo que ele trabalha no sussurro, que ele trabalha na intimidade. E como nós podemos ouvir a voz de Deus se nós não temos mais intimidade com Deus? Nós deixamos as coisas de Deus para segundo plano e nós queremos ir na igreja para que Deus fale conosco. Eu sei que ele nos conhece, mas nós precisamos ter a intimidade, como eu disse, sobre o Filho. É isso que ele busca de nós. A palavra de Deus busca de nós, né? A palavra de Deus fala o seguinte: buscai a mim de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que você vai me encontrar. Como que nós podemos ouvir a voz de Deus se nós não buscamos a Ele? Se nós deixamos Ele em segundo plano, não é verdade? Nós deixamos Ele só para o final de semana. Não é bem nessa verdade, meus irmãos? Né? Nós vamos na igreja para cumprir, talvez, muitas vezes, tabela. No ditado popular, e não é assim. Então nós temos que ter intimidade como se fosse o pai com o filho, e nós somos filho e ele é pai, como nós temos intimidade com o nosso filho todos os dias. Nós temos que estar prontos para ouvir a voz de Deus em todo momento. Falou assim: pai, fala comigo nessa situação, Senhor, o Senhor está vendo essa situação, me abre o meu entendimento, me abre o meu olho, e você vai notar, e você vai entender como Deus vai falar na tua vida. Então lembre-se, meu querido, que Deus ele trabalha no sussurro, né? Que nós estejamos perto para ouvir a voz de Deus e viver o extraordinário de Deus que Ele tem para cada um de nós. Porque só perto dele nós vamos entender o seu plano, nós vamos entender o seu projeto de vida para a nossa vida, o projeto dele para a nossa vida. E entender que nós podemos viver o extraordinário de Deus. Mas para isso, nós temos que ser ovelhas de Cristo, né? Que as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Eu quero te lançar uma pergunta agora: você tem ouvido a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não tem um relacionamento íntimo com o Pai? Quanto tempo faz que você não se coloca numa posição, falou: pai, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo na tua palavra, fala comigo através de um irmão, fala comigo, sabe? Eu não sei como Deus vai falar com você, eu sei como Deus fala comigo, né? Através da sua palavra, através do seu louvor, né? Então, Deus às vezes vai falar com você através de coisas da vida. Deus vai falar com você através da natureza, eu não sei, mas Ele sabe como Ele vai conduzir a tua vida. Então, por isso, meu querido, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, porque quando nós temos intimidade com Deus, nós paramos de fazer muita coisa errada, que nós achamos pela nossa razão está certo, não é verdade? Nós achamos muitas vezes estar fazendo o que Deus se agrada a Deus, mas será que é isso que está agradando a Deus? E se Ele falar para toda a vida, às vezes nós passamos a vida inteira fazendo determinadas coisas, e às vezes Deus fala assim: não é isso que eu quero para a tua vida, eu quero que você faça diferente, eu quero que você vá lá, visite uma pessoa, eu quero que você leve a minha palavra para ela, sabe? Eu quero que você ore pela vida das pessoas, eu quero que você faça uma comunhão com os seus irmãos e abra, né, na sua casa um momento de reflexão da minha palavra. Eu não sei como Deus quer fazer na tua vida, mas é por isso que nós precisamos se achegar, porque vamos pensar bem aí, eu e você aqui, meus amigos, meus irmãos, será que a vida é trabalhar? Será que a vida só é trabalhar? Será que a vida é só comer, beber? Será que a vida é só dormir? Será que a vida é só comprar coisas? Será que esse é o propósito da vida do homem? Né? Olha, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou comer, beber, eu vou dormir, no outro dia começa a mesma coisa, a mesma rotina. Será que a vida é essa rotina? Será que Deus não tem um propósito muito maior para a nossa vida? Quer que eu te dê um exemplo disso? Por exemplo, pega os grandes homens da Bíblia, Moisés, Abraão, aqueles que deram lado à voz de Deus, entendeu? Aqueles que tiveram verdadeira intimidade com o seu próprio Senhor Jesus, que teve grande intimidade com o Pai, Josué, né?
Esses homens grandes da Bíblia aí, que você vê relatado na palavra de Deus, foram homens que tiveram muita intimidade com o Senhor. Os próprios apóstolos, os próprios profetas, né? Por quê? O profeta Isaías, né? Homem muito usados, né? Então são homens que foram relatados na palavra de Deus. Por que eles foram relatados aqui na palavra de Deus? O próprio rei Davi, né? O próprio rei Davi tinha Natã como sacerdote, que ali o profeta Natã tinha tanta intimidade com Deus que ele era um conselheiro do rei, mas da parte de Deus. Então todos os reis lá na época de Davi, de Israel, no Antigo Egito, no Antigo Testamento, todos eles tinham profetas e homens de Deus para aconselhar o rei, e o rei dava muito valor aos profetas. O próprio profeta Elias, né? Eles tinham medo. As pessoas, quando um profeta entrava dentro da cidade, olha, escutem o que Deus está falando conosco aqui. Quando um profeta entrava dentro da cidade, você sabe o que o rei falava? Profeta, você vem para bem ou você vem para mal? Porque eles sabiam, né? Eles sabiam que aquele homem tinha uma verdadeira intimidade com Deus. Então, sabe, meu querido, o que nós somos diferentes? Nós não somos diferentes. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, que Ele possa conduzir a nossa vida da maneira que Ele quer. E Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Ele sempre fará o melhor para a nossa vida, se nós dermos lado à voz de Deus para a nossa vida. Entenda isso. Nós não podemos mais andar conforme a nossa vontade, ou conforme a nossa razão, ou conforme aquilo que nós aprendemos. Mas nós temos que falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Realmente será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer para a nossa vida? Ou nós queremos realmente ser somente frequentadores de igreja, ser realmente só ficar sentado no banco da igreja? Será que é isso que Deus tem para a nossa vida? Ou Ele tem um projeto maior, que através de nós podemos levar a sua palavra, através de nós podemos abençoar outras vidas? Davi era um homem riquíssimo, era um rei riquíssimo. A palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi abençoou muita gente, mas também fez muita coisa errada, né? Mas era um homem segundo o coração de Deus, porque nós, meus queridos, nós não somos perfeitos. O único perfeito morreu lá na cruz. Então Ele está aqui para quê? Por que o Senhor está falando conosco? Porque o Senhor quer um relacionamento conosco. Ele quer tirar a gente do trajeto errado para colar no trajeto que Ele determinou, que Ele projetou para a nossa vida. Quantas das vezes você vê, meu querido e minha querida, pessoas aí, homens inteligentes, pessoas assim que tiveram assim muito usadas por Deus, e depois de um determinado tempo caíram, erraram, e realmente por quê? Porque deixaram de andar conforme a vontade de Deus, e andaram segundo a vontade da carne. Foi o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, até um determinado tempo, ele estava sendo conduzido por Deus, mas depois que ele começou a dar as costas ao Senhor, a fechar os seus ouvidos para o que Deus tinha para ele, ou que estava determinando para o reino, o que Saul fez? Saul perdeu o seu reinado. Ele declinou. E nós não queremos isso. Nós queremos realmente estar em constância, né? Crescendo juntamente com Cristo. Então, meu querido, para que você cresça, para que você realmente siga a vontade de Deus, você tem que ter intimidade com Jesus. Você tem que estar íntimo ao Senhor. Uma sugestão: dobre sempre seu joelho, faça um jejum uma vez por semana, tenha buscado a presença de Deus, deixe as coisas de lado, deixe as coisas do mundo de lado. Deus quer o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua vida, pode ter certeza disso, mas primeiro Ele precisa falar com você. Como é que você vai saber para onde ir se você não quer buscar o que Deus tem para a tua vida? Entende? Você está agindo de forma automática. Nós não podemos mais agir de forma automática. Nós não podemos mais seguir da maneira que o mundo segue. Nós temos que seguir segundo a vontade do nosso grande pastor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus queridos?
que você fique com essa palavra maravilhosa, que você possa compartilhar essa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem para muitas vidas o algo extraordinário da parte dele. Então saiba que Deus está te chamando para ter um íntimo com ele. Amém, meu querido? Quero fazer uma oração para a tua vida, para nós encerrarmos. Pai, no nome de Jesus, estão aqui os meus irmãos, os meus amigos, meu Pai, as pessoas que entraram nessa live, Senhor. Sei que o Senhor tem um propósito em cada uma delas, meu Pai, de viver o extraordinário nessa terra, mas o extraordinário segundo a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa eles, Pai. Guarde a casa deles, Senhor. Abençoa o caminho deles poderosamente, meu Pai. Eu tenho certeza que tem homens aqui e mulheres, meu Pai, que estão sendo direcionados, estão sendo despertados conforme a tua palavra, porque eles, meu Deus, agora entenderam que tem que ter uma verdadeira intimidade com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, os direciona segundo a tua vontade, segundo a tua justiça, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os fazem ser realmente verdadeiras ovelhas do teu rebanho. Faz, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, ser verdadeiras, Senhor, flechas polidas nas tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, faz eles entender, para eles saírem do automático e buscar o relacionamento com Deus. Faz, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, ser, Senhor, a diferença nessa terra. Meu Pai, conforme a tua palavra, ser ovelha do teu rebanho, escutar a tua voz. Meu Deus, tira eles do automático. Tira eles, Senhor, conforme a direção desse mundo, mas que eles deixem de ser religiosos, meu Pai, e sigam segundo a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, guarde a vida deles, guarde a casa deles, meu Pai. Direciona eles, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, peço, Senhor, algo para ti, que o Senhor, Pai, dê fome da tua palavra a eles. Senhor, meu Pai, os leva a eles dentro da tua palavra, para que eles ouçam e abram os olhos e caiam as escamas dos olhos, que eles entendam o verdadeiro propósito para a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa eles, guarda a vida deles, a casa deles, guarda o trabalho, Senhor. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, fique com essa palavra. Lembre-se, esteja perto de Cristo e coisas extraordinárias você viverá nessa terra. Um ótimo dia para você, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida. Um ótimo dia, Deus te abençoe poderosamente.